Muito boa noite, galera. Vamos lá, mais uma live para a gente bater um papo aqui maravilhoso no nosso sábado. Não é verdade? O pessoal aqui do YouTube que já chegou, já vem sempre trocando uma ideia na antecipação aqui, na antessala, vamos dizer assim, e a gente já vai começar então hoje falando dos 5 piores conselhos que a gente pode ter na hora de querer trazer a pessoa de volta para o casamento. Então, pessoal, hoje vai ser bem interessante, porque tem alguns que vão ser disruptivos, tem alguns que vão ser, de fato, vão provocar você, vão desafiar você. E eu quero que vocês estejam muito conectados comigo para que a gente possa trabalhar esses erros. Por que é importante saber esses erros? Na verdade, não são erros, são 5 conselhos ruins, né? Por que a gente fala que é importante? Para você estar alerta, né? Nós não temos que saber somente o que dá certo. Nós também temos que aprender com aquilo que dá errado. Porque aquilo que dá errado não é necessariamente o inverso do que a gente aprende. Entende? Então vamos para cima. Então é isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos lá. Boa noite, galera que está chegando aí. O Felipe, a Verônica, a Suelen, seja bem-vinda. A Tati Campana, seja bem-vinda, Tati. O Paulo Marconi, uma galera aqui no Instagram que já está chegando. A Luciana Martins, me achará aí, ó, Luciana. A Val colocou Clube da Sofrência. Não, 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 não. Não, 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 não. Não aceito isso. Isso aqui não é Clube da Sofrência. Isso aqui é Clube dos Guardiões e que vão fazer das suas vidas serem o melhor possível. Então, nós não estamos aqui para ficar sofrendo ou ficar aceitando a sofrência. Nós estamos aqui para transformar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então, não aceito, Val. Não aceito isso aqui. De jeito nenhum. Essa energia não é boa, não. Tá bom? Vamos mudar isso aí. Bora o quê? Bora decolar. Vamos para cima que ninguém segura a gente. Não é? Isabel aqui, ó, de Santa Catarina, seja bem-vinda. Grupo de crescimento. Agora sim, Manuel. Agora sim, grupo de crescimento, grupo de autorresgate, de restauração, grupo de ser implacável, grupo dos implacáveis, dos guardiões da família implacáveis, da transformação positiva. Meu, porque a energia, ela muda com as palavras. Toma cuidado. Vou fazer um dia uma live aqui só sobre o poder da palavra. Só sobre o poder da palavra. O negócio é doido, hein? Olha aí a Renata, grande guardiã da família, que já é veterana aí. Não é? Paulo Cristivo. Não é? Boa noite. Clube que faz a diferença e toca o terror. É isso aí. Ó, vou fazer o seguinte. Tem os guardiões da família, mas os guardiões da família faz parte de um clube. Então, hoje, depois que eu encerrar essa live, eu vou colocar um stories, uma caixinha lá, vou colocar assim, ó. Qual é a sua sugestão para o nome do nosso clube? Qual o nome do Clube dos Guardiões da Família? Clube o quê? Clube do Crescimento Extraordinário, clube... Vamos fazer uma zoeira lá. Vamos ver o que sai. Depois eu posto para vocês aí o que aconteceu. Não é? É ou não é? Tô brincando, Val. Mas isso aí, você vê que interessante? Nada se perde, tudo se aproveita. Ah, a pessoa foi negativa. Negativa, não estou falando que você foi, tá, Val? Tô falando assim, mas você fez uma brincadeira. Eu entendi que fez uma brincadeira. Mas você deu um gatilho interessante, que agora todo mundo está brincando, né? Todo mundo está brincando e colocando coisas positivas. Isso traz uma energia legal, né? Traz uma energia legal. Então, isso é extraordinário. Então, não é? Então, vamos para cima, galera. Vamos para cima, que atrás vem gente. Grupo de pessoas transformadas. Então, galera, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês dos 5 piores anos, né? Piores anos. Ó, que viagem aqui. De onde tirei isso, galera? De onde eu tirei isso? Os 5 piores conselhos. Gente, e não é porque é sábado não, mas o cara já tomou umas no sábado. Nem beber eu bebo. Eu não bebo. Então, assim, nem dá para fazer isso para dizer que eu tô meio doido. Meio desconectado aqui. Aliás, já vamos aproveitar esse gancho aqui, ó. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você estiver no processo aí de reconstrução, que você estiver no contato zero, que você estiver na sua reconstrução, no seu autorresgate, etc e tal, sinceramente, vocês todos estão proibidos de consumir bebida alcoólica. Pronto. Por quê, Luciano? Agora vai virar o quê? Uma pregação que não pode beber nem nada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A bebida vai te sabotar.
a bebida vai te sabotar. Presta atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque a bebida, ela desliga o lado racional, por isso que a gente fica mais soltinho, mais alegre, e fala as coisas. Aí, a hora que der aquela negativa, aquele down, se você tiver com a bebida, você vai passar a mão no telefone, você vai ligar para ele ou para ela, vai mandar mensagem que não deve, vai falar o que não devia. O dia seguinte, se der, você lembra. Se não der, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Então, não pode usar bebida alcoólica no período de reconstrução, tá? Não pode. Tô falando sério, seríssimo mesmo, tá bom? Ah, vou afogar minhas mágoas. Vai fazer besteira. Aproveita, e se você gosta disso aí, aproveita logo e já se desintoxica. Usa só socialmente, etc e tal, mas não nesse momento, tá bom? Porque vai fazer você fazer besteira. Então, se liga que o negócio é doido, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, é importante entender, quando eu falo dos piores conselhos, a gente fala assim, bom, é aquele conselho do pai, aquele conselho da mãe, né? Aquele conselho do tio, do primo, do sobrinho, do raio esparta, não importa. O problema não é esses conselhos aí, são ruins, alguns são, outros não, enfim, tem que tomar muito, muito cuidado. O problema que eu vou falar aqui hoje são alguns conselhos, porque existem profissionais e profissionais, realmente pessoas que estão se preparando, estão estudando, e tem pessoas que às vezes têm poucas experiências, né? Então não conseguem trazer algo mais com base em dados. Então, assim, muitos coletaram algumas informações ou ajudaram alguns amigos na adolescência, decidiram, então, por causa disso, abrir um canal e começar a dar conselho para as pessoas. E, infelizmente, isso pode acabar machucando você e eliminando aí ou destruindo as suas chances de trazer a pessoa de volta aí, de reconstruir. E esse é um ponto que eu quero falar para vocês também, né? Eu vou acabar falando no final, porque tem a ver com um dos conselhos, mas eu quero falar para vocês também. Muitas pessoas condenam os outros quando querem trazer de volta. Entende? Como assim? Ah, eu quero trazer meu ex de volta, quero trazer minha ex de volta. Deixa quieto, deixa quieto. Ex é ex por algum motivo, porque se fosse bom, era para ser o atual, não o ex. Quem já ouviu isso aí? Quem compartilha mais comigo aqui algum tipo de ditado, ou de fala, ou de conselho dessa questão do ex, né? Fala assim, se é ex, é porque é para ser ex. O que é bom fica, e não sei o quê, etc, etc e tal. Então me fala, você já escutou esse tipo de coisa? Veja só, por que eu estou falando isso? Não estou falando nem de conselho, nem comecei ainda o conteúdo, tá? Nem comecei. Só estou falando isso porque muitas pessoas acabam deixando de buscar aquilo, o relacionamento, a reconstrução, etc e tal, porque tem medo do julgamento das pessoas. Ah, você é trouxa. Ah, você é capacho. Ah, você vai realmente correr atrás. E não sei o quê, e não sei o quê. Começa a falar um monte de groselha na tua orelha. E aí o medo de você, inclusive, voltar com a pessoa e ser julgado para a pessoa, você acaba, muitas vezes, tendo uma qualidade de reconstrução, uma qualidade de ação péssima. Por quê? Porque você quer voltar, mas você tem tanto medo de ser julgado que você sabota as suas possibilidades, porque pelo menos assim, eu não consegui, mas eu tentei. E aí você consegue ficar com a ilusão do tentei e ao mesmo tempo não ser julgado. Só que no final das contas, você não é julgado, sabe no fundo que você não tentou verdadeiramente e vai ficar com a frustração, sofrendo sozinha na solidão no teu quarto. Entende? Olha lá, o Denis colocou assim, ó. Ela não te ama. Se te amasse, tava contigo. Caraca, velho. Caraca, eu fico irritado com esse tipo de coisa, de verdade. Obrigado, Denis, por ter compartilhado isso aí, ó. Toca a tua vida, ele tá vivendo a vida dele. Olha aí, ó. Teve mais aqui, ó. Sou a favor do casamento, ninguém mudou meu objetivo. Escutei, você é muito melhor que ele. Que bom que ele foi embora. Olha aí, tá vendo? Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui. Vamos ver se o pessoal colocou aqui, ó. As pessoas criticam muito mesmo. Até que durou demais. As pessoas criticam. Só escuto coisas contra. Então não falo o que estou fazendo a restauração. Você é nova, segue sua vida. Não vai ser boba de voltar, né? Não vai ser boba de voltar, né? Caraca, meu. Presta atenção no que eu estou falando para vocês.
o que acontece? Primeiro de tudo, quando você pensa nisso, que a pessoa é inferior, é pior, e etc, 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 você está taxando o primeiro ponto seguinte: ninguém pode mudar. Isso é uma crença que está dentro de você. Se você acredita, se você entra nesse jogo, você acredita que ninguém pode mudar, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que o seu subconsciente vai fazer para você? Vai fazer você não mudar. Porque se você acredita que a pessoa não pode mudar, evoluir, que a pessoa cometeu um erro e você condenou, então você também não pode mudar, porque as nossas crenças, isso é uma crença, tá? Crença de acreditar que as pessoas não mudam. E ela é avassaladora na sua vida. Não é, e vamos lá, vamos deixar bem claro. Não é você achar que tem que ser bobo aceitar qualquer coisa. Não é isso. Entende? Não é isso. Você tem que sim que saber também se transformar. Você não vai aceitar mais migalha, etc e tal. Mas quando você condena essa situação, acabou, já era. Já era. Essa pessoa saiu. Essa pessoa, de repente, está passando também porque passa por dúvida, está confuso. Não sabe o que aconteceu. Muitas vezes foi responsabilidade, até mesmo, na grande maioria, parte nossa. É ou não é verdade? Vixe, meu, eu vou falar um monte de coisa para vocês aqui. Só falo uma coisa para vocês. Quando você sabe quem você é, você tem clareza da sua identidade, o poder que você tem, porque você ativou o seu poder pessoal que eu falo tanto aqui. Você não precisa ter medo de cair em jogo de migalhas, em relacionamentos que são abusivos. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque você é uma pessoa, se transforma numa pessoa tão extraordinária que você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde você pode ajudar, você sabe até onde você pode transformar, ajudar a outra pessoa a se transformar, você sabe até onde você pode aguentar. E a hora que você vê que não é aquilo que você merece, você tem força suficiente para também sair fora. Porque você pode estar lidando com pessoas que são disfuncionais psicologicamente. Aí não tem nada a ver com amor. Você pode estar lidando com uma pessoa que é psicopata leve, que é um narcisista, entende? E aí acontece que o bicho pega. Então você tem que confiar em você. Só que para isso você tem que estar forte, porque se você não estiver forte e você pegar uma pessoa que sabe manipular, você se lasca. Você se lasca. Tá fazendo sentido, pessoal? Caramba, nem começamos a live aqui, meu, já deu doideira aqui. Vamos lá. Então, pessoal, que eu falei que existem muitos conselhos por aí esquisitos, né? Então a sua sorte a sua sorte é que eu resolvi entrar nesse mundo digital, porque eu não fazia mundo digital, eu fazia muito atendimento individual apenas, e eu resolvi entrar aqui. Né? Por quê? Porque eu não consigo, como eu falei já para algumas pessoas, eu não conseguia entregar esse conteúdo para muita gente, e a minha era bem complicada. Então, né, eu gostaria de expandir o que eu estou fazendo hoje em dia. É um prazerzaço estar aqui com vocês, vocês não têm ideia. Então, o que acontece? Compartilhar algo que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu venho compartilhando, não é algo que é baseado na minha experiência limitada da minha vida pessoal. Não é isso. Mas informações de inteligência emocional, formações como analista comportamental, milhares de horas ajudando pessoas e casais. Então, eu consigo fazer uma análise de dados para que as coisas funcionem. Isso me dá a vantagem de mapear e analisar um padrão que mostra quais são as melhores alternativas e com os efeitos rápidos e duradouros. Quer dizer que todas as técnicas funcionam 100% para todo mundo? A gente já falou, claro que não. Eu seria um ignorante se eu pensasse diferente. Entende? Até pela questão do livre-arbítrio que eu sempre falo aqui da outra pessoa. Mas uma coisa eu te digo, os seres humanos são únicos, são incríveis, maravilhosos, mas nós temos comportamentos padrões, por isso que se estuda isso. Por isso que se estuda isso. Ok, galera? Então vamos lá? Vamos para cima? Vamos para cima porque tem muita coisa para fazer. Obrigado, você ajuda muitas pessoas, você é uma bênção, tem me ajudado muito. Gratidão sou eu que falo gratidão para vocês aqui. Não é? Boa noite, você é bom em dar conselhos, obrigado, legal, bacana. Então vamos lá. Vamos lá. Conselho número 5, né? Em quinto lugar dos piores conselhos está
mandar um presente super criativo para a pessoa. Olha, Luciano, mas eu já fiz isso. Tudo bem. Ah, mas deu certo. Tudo bem. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Na maioria das vezes, isso não funciona. Deixa eu falar, chega a ser até interessante. Flores com pétalas da Indonésia e assinada pelo ator favorito. Ou uma noite de spa 5 estrelas com tudo pago para relaxar e assim vai. Coisas extravagantes, às vezes, não precisa ser caro, mas extravagantes, coisas realmente muito criativas. Deixa eu falar uma coisa, tem coisas que eu realmente acho legal. Eu falo, rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Ou ideia criativa. Eu falo para a pessoa. Eu falo, ideia criativa. Eu fico até surpreso. Eu acho interessante mesmo, de verdade. Eu não estou zoando, não. Estou falando a verdade. Eu acho ideias que eu falo, meu, as pessoas são muito criativas para fazer uns negócios legais. Só que é o quê? O time errado. Entende? Aí eu pergunto, hey, e aí, meu? Quem disse que isso vai trazer ele ou ela de volta? Não é assim que funciona, galera. Não adianta tentar subornar a pessoa. Isso, na verdade, vai piorar a situação. Com certeza, isso ainda vai deixar mais... isso não vai te deixar mais atraído por você. Deixar a pessoa mais atraída por você. Não vai deixar a pessoa mais atraída por você. Pelo menos não genuinamente atraída por você. Genuinamente. Entende? O que eu estou querendo dizer genuinamente? Porque existem pessoas interesseiras, não é? Aí você vai lá, entrega um monte de coisa, etc e tal. Quanto mais você entrega, mais ela fica. Aí você para de entregar coisa, então você está tendo que subornar, né? Sustentar esse... Aí é um problema, né? A pessoa... Isso não quer dizer que você não tenha que fazer no momento certo, etc e tal, fazer umas coisas muito legais, tem que superar as expectativas. Tem. Mas a pessoa tem que ficar com você pelo que você é. Entende? Pelo que você é, não pelo que você tem. Isso é um problema. Ou pelo que você faz em alguns momentos ali, falando dessas coisas extravagantes, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, você tem que buscar essas pessoas que buscam quem é você. Então ela vai estar assim, se eu pensar melhor e sentir falta, e te procuro, e aí você fica esperando. Muitas pessoas colocam isso, tá? Como assim, Luciano? Vou repetir. Às vezes a pessoa fala assim, ó, ela tá lá e ganha um negócio, fala assim, não, legal, gostei muito, tá, mas olha, não é muito o que eu tô pensando agora, eu não tô legal, e já te falei que agora eu não quero. Se eu ver que eu tô errado, que eu me enganei, ou que eu tô errada, tal, eu te procuro, eu venho atrás de você. Cara, olha o tamanho da certeza do poder que a pessoa tem sobre você. E tem gente que ainda fala assim, ó, eu sei que eu tô correndo o risco de, se um dia eu me arrepender, voltar, você estar com outra pessoa, e eu me arrepender. Mas eu estou disposto a correr esse risco. Entende? Só que tudo isso fez por quê? Porque você botou ele lá em cima, botou ela lá em cima. Então, por causa até mesmo desses presentes. Então, quando alguém vira para você e fala assim, ó, você tem que mandar os presentes super criativos, faça um negócio que vai chocar, etc e tal. Dependendo da situação, pessoal, principalmente quando você está em crise, às vezes, etc., vale a pena fazer alguma coisa diferente. Mas nesse momento de afastamento, não é por aí. Tá bom? Não é por aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal escreveu aqui, ó. A Renata falou, eu sou criativa. Eu sei, Renata. As coisas que já compartilhou comigo é muito interessante. Então, não é? Cadê? Quem mais? Boa noite, tal. Minha ex falava isso aí, tá vendo? É muito interessante. Depois eu vou ler um pouco das perguntas aí, tá bom, pessoal? Ouvi exatamente isso, muito triste. Meu ex fala isso, tá vendo? Só que aí que tá o jogo. Quando você fala isso, quando ele ou ela fala isso, né, sobre quando eu quiser eu te procuro, ele te coloca em stand-by. E aí de vez em quando ele vai fazer alguns testezinhos aí que para saber se você tá na linha ali, né? Entende? É complicado. Vamos lá, pessoal. Número 4. O quarto conselho, quarto pior conselho. Depois de 30 dias, você tem que entrar em contato com a pessoa. Como assim, Luciano? Você não fala que o contato zero é 30 dias? Agora não, Luciano. Agora não. Agora você está bagunçando. Agora você não tá legal isso aí. Vamos lá, vou explicar para vocês.
O contato zero, quando eu falo para vocês, pode prestar atenção, é no mínimo, quando eu recomendo, é no mínimo 30 dias. Tem gente que fala assim, mas e os outros? Eu já falei que tem contato zero, às vezes, de 4 meses. Por quê? Depende. Depende do quê? Depende da situação, como foi o rompimento, se foi traumático ou não foi traumático, do estilo de personalidade, se a pessoa é muito orgulhosa ou não é. Entende? Existem algumas características, porque quando alguém fala assim, depois de 30 dias tem que entrar em contato, você tem um problema aqui, porque você pode acabar generalizando. E se esse caso não for o seu, você vai botar a perder. É no mínimo, que é o tempo. Por que no mínimo 30 dias? 30 a 45 dias, às vezes. Por que no mínimo? Eu falo de 30 porque é para dar um geral, né? A partir de. Por quê? Porque é um tempo aí necessário para o nosso cérebro dar um alívio em toda aquela questão. A questão emocional, a questão de dependência, etc. e tal. Então dá um tempo para sua mente começar a trabalhar, entende? Então o que eu sempre falo? Que o contato zero é que temos que chegar no estado neutro emocional de ambas as pessoas. Mas eu já estou bem. Se foi antes de 30 dias, não é para fazer. É para segurar. Luciano, mas ele entra em contato comigo, ignoro. Eu vou falar já já sobre isso. Eu vou falar já já. Tá bom? Então a pessoa aí, ela não consegue ficar longe. Quando ela não consegue ficar longe, tudo isso é uma lição que a vida está dando para ela também. Pessoal, eu já tive do lado, já falei para vocês, eu já tive do lado de quem sai e de quem fica. E a pessoa que sai muitas vezes fala assim, cara, eu me arrependi. Eu realmente me arrependi, etc e tal, não é o que eu queria. Eu achei. Mas por quê? Porque é uma lição. Aí vem a turma da vingança. Agora é a hora. Faz ele sofrer um pouquinho também. Faz ela sofrer um pouquinho também. Agora ela vai ver quanto foi bom deixar você. Nem coloquei isso na lista, mas eu devia ter colocado. Esse é um bom conselho. Faça ele sofrer ou ela sofrer quando ele tentar voltar. Putz, isso aí é excelente. Nem coloquei isso na lista. Surgiu agora, hein? Surgiu agora. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que o pessoal colocou aqui. Morando na mesma casa, contato zero adaptado. Conselho número 3. Conselho número 3. A Wanda colocou, por que meu ex vê as mensagens, mas não responde? Porque não é você que tem que mandar mensagem agora. Eu não sei se você está em contato zero, né? Entendeu, Wanda? Tem que avaliar isso aí, hein? E se ele quiser voltar no contato zero, antes de 30 dias? Pessoal, se a pessoa quebra o contato zero com a intenção do resultado que você quer, falando, olha, vamos conversar porque eu acho que eu me arrependi, por que você vai quebrar? Veja, o contato zero é para você dos 30 dias, que eu estou falando para você não quebrar o contato zero. Você não pode, antes do contato zero, quebrar o contato zero. A pessoa pode vir e interromper. Mas que seja para algo o quê? Construtivo para a reconstrução. Não é com papo furado. Não é com papo furado. Quando vier com coisinha, você também... Gente, segura aqui que vocês vão entender. Segura que eu vou falar. Porque vai amarrar tudo isso aqui hoje. Porque são erros. Esses detalhes são conselhos ruins. Entende? São conselhos ruins. Então, quando a pessoa te conecta com a intenção verdadeira, você percebe que a pessoa quer conversar com a intenção verdadeira de reconstruir, você tem que dar esse passo. Entende? E aí você vai corrigindo e ajustando as questões. O contato zero é para provocar a situação da pessoa querer vir de volta. Você não está querendo... O contato zero é uma estratégia de trazer a pessoa de volta. Se o contato zero, antes disso, trouxe a pessoa de volta, vai lá e faz. Entende? Então, vamos lá. Terceiro pior conselho. Em terceiro lugar, que é similar ao quarto, está demorando, tem que falar o que pensa no máximo uma semana depois. Por que eu coloquei isso aqui? Porque esse é um conselho que roda muito, principalmente no meio dos homens. Cuidado aí, homens. Ok? Porque as mulheres também fazem, mas é menos, tá? Bem menos. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece. Porque o homem, muitas vezes, dependendo da criação, dependendo da tradição, tem muito aquela questão de falar assim, fomos
criados, né? Fomos treinados, na maioria, que é o seguinte, ó, se você quer uma coisa, você tem que ir lá e conquistar, você tem que conquistar, tá, né? Vai lá e faz, agarra o que é seu, vai tomar um toco. Vai tomar um toco. É louco, hein? Vai tomar um toco. Porque isso daí tá quebrando. Não deu tempo, você não tá respeitando a pessoa. Imaturidade vai gerar conflito. A pessoa que tá querendo, ela não tá querendo estar perto de você. Se ela não tá querendo estar perto de você, você tem que respeitar com maturidade. Sim ou não? Então, cuidado com esse, que é as pessoas sugerem. Isso por que eu coloquei? Eu só coloquei porque acontece. Né? Falei assim, Luciano, inclusive, eu vejo alguns profissionais, e, enfim, o que eu falei, não tem nada a ver, mas eu discordo, pelo que eu vejo de resultado. Discordo na lata. Tem gente que fala assim, não, no máximo 15 dias, e você já tem que entrar em contato, já tem que falar, ixi, rapaz, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? A sua atitude não pode quebrar os 30 dias. A sua atitude não pode quebrar os 30 dias. Em segundo lugar, vamos lá, pessoal. Em segundo lugar, o pior conselho é qual? Você tem que ignorar a pessoa quando ela contata você. Vocês vão ver por aí que eu sempre falo assim, ó. Se a pessoa mandar mensagem do tipo, bom dia, boa tarde, etc e tal, nada a ver ali, você fala, deixa passar, etc e tal. Agora, a pessoa manda uma mensagem, etc e tal, manda algum tipo de comentário, você não vai dar margem, veja só que você ignorar completamente, você cria um senso de rejeição e não de atratividade. E eu pergunto, vou falar para vocês, isso aconteceu comigo, como eu falei, eu já perguntei para pessoas que estavam do outro lado. Aí uma vez aconteceu isso, né? Eu fui lá, aí tinha terminado a situação, etc e tal, né? Eu tinha terminado, me arrependi. Falei, caramba, a pessoa fiz besteira. Né? Eu já tive nesse papel, né? Isso lá atrás. Eu falei assim, caramba, fiz besteira, eu não devia ter terminado e tal, não sei o quê. Aí eu vou lá e mando uma mensagem para testar a temperatura da água. Isso aí vai acontecer. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem medo da rejeição, é um medo natural do ser humano. Então vai lá e dá aquela testada na água. Aí a pessoa vai o quê? Ignora. Mas ignora completamente. Não é falar um boa dia, boa tarde. Isso não testa a água. A pessoa vai perceber que a pessoa ela tenta se aproximar um pouquinho mais. De alguma forma. Até eu compartilhei alguns comentários aqui no meu Instagram. Eu compartilhei alguns comentários de vocês. Qual é a reação da pessoa? Várias pessoas falaram, tá mudando a conversa, tá começando a querer saber tal coisa. Então, ele tá testando a temperatura. Aí eu, depois, né, fui ignorado, falei, bom, então comecei a sair, etc e tal. Ignorado mesmo, né? Porque eu mandei várias vezes, não foi uma vez. Não é uma vez. Então, eventualmente, você vai ter que ter essa atitude. Aí, depois de um tempo, eu falei para ela, né, a gente se encontrou, etc e tal. Falei, queria voltar. Por que você não voltou? Falei, mas eu tentei. Ela falou assim, não, mas não da primeira vez. Eu falei, como assim? Não, eu vi que você mandou. Eu falei, então, mas você me ignorou, aí eu já falei, bom, não vou tomar outro dessa aqui, e comecei a seguir minha vida aí, né? Ela falou, não, mas você tinha que continuar. Eu falei, então. Entende? Só que o sinal foi errado. O sinal foi errado. Então, por isso que eu tô falando para vocês, tem gente por aí que fala assim, ó, tem que fazer contato zero raiz, né? Assim, raiz é a pessoa não fala isso, assim, talvez até fale. Eu tô querendo dizer o seguinte, zero total. Eu falo assim, o zero total você não entra em contato de jeito nenhum, você não vai atrás da pessoa. A não ser que seja casos de vida ou morte, ou que seja casos de filhos, etc e tal, que você vai ter que saber trabalhar o adaptado. Mas se a pessoa entrar, você tem que saber lidar com a situação, mas você não pode dar continuidade na conversa. Não pode dar continuidade, etc e tal. Mas você tem que ser o quê? Leve, entende? Dá um tempo para responder aquela história toda, etc e tal. Mas você, eventualmente, não é toda hora, mas eventualmente você dá a questão. Por quê? A questão que eu digo a resposta. Mas do jeito certo, né? Pelo amor de Deus. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai testando, ela vai saber que você não está mais 100% na dela, porque você não está ali desesperado respondendo a cada 5 minutos, parece que está esperando o telefone tocar para responder. Mandou mensagem. Oi. Aí manda mensagem. Não dá certo, né? Entende? Só que você não pode estar nesse desespero,
mas também se você ignorar 100% a pessoa, você vai acabar tendo um problema. Então, quem aqui quer sentir a rejeição? Quem gosta de sentir rejeição aqui? Quem que gosta de sentir a rejeição? Ninguém gosta. Então, o contato zero é da sua parte, pessoal. Entende? É da sua parte. Você não pode entrar em contato com a pessoa, de fato. Agora, se a pessoa te contatar, se não for só aquele bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas coisas que não tem nexo, mas alguma coisa, etc e tal, o que você tem que fazer? Você vai dar um tempo, etc e tal, e vai responder muito sutilmente. Você não vai dar conversa para a pessoa. Não vai dar continuidade para a pessoa. Esse é o ponto. Ela vai sentir. E isso é conflitante. Isso é conflitante com muitas informações por aí. Eu estou falando porque eu sei. Né? Mas, enfim. Cada um segue o que acha melhor. Por quê? Porque, às vezes, aquela história do... Qual o único lado que eu falo para ignorar completamente a pessoa? Qual o único lado que eu falo para ignorar completamente a pessoa? Quando você não está preparado, de fato, para entrar em contato com a pessoa. Porque aí você vai se sabotar. Aí, nesse caso, você vai ter que fazer isso por autopreservação. Ah, Luciano, vai complicar. Aquilo que eu falo para vocês. O prejuízo do ignorar ainda vai ser menor. O prejuízo ainda vai ser menor do que você emocionalmente estar despreparado, disfuncional e tentar responder para a pessoa. Porque você vai fazer uma lambança que o bicho vai pegar. Anselmo colocou aqui, ó, estou adorando a pessoa que estou me tornando, Luciano. Obrigado pelos seus conselhos. Tamo junto, irmão. Tamo junto. A Débora colocou, lê meu comentário aí, tá bem aqui, tá parado, vou aproveitar. Cadê? Ah, tentei fazer mentoria, queria muito, mas não recebi e-mail. Retorno do e-mail. Eu vou procurar lá então, Débora. Depois eu vejo lá também, tá bom? Muito bem, galera. Vamos lá. Então, o nosso segundo lugar, em segundo lugar, o segundo colocado foi ignorar a pessoa. Ignorar a pessoa, tá bom? E agora vamos para o último conselho, né? O último pior conselho. E o nosso campeão é, por mais absurdo que seja, porque vocês são guardiões, já sabem como eu penso, mas o pior conselho é, tem gente que fala assim, ó, não muda a sua essência. Você não tem que mudar por ninguém. Ou seja, a pessoa, ela literalmente diz que a pessoa não tem que se desenvolver. Você não tem que mudar. Sabe qual é o pior? É quando a pessoa, inclusive quem está dentro do relacionamento, fala assim, ó, mas quando você casou comigo, você sabia com quem você estava casando. Por que agora você está reclamando? Caraca, velho. Merece tomar um susto. Entende? Merece tomar um susto. Por quê? Porque a pessoa, ela parou no tempo e ela quer engolir, ou seja, ela se recusa a evoluir. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que não evoluem são extremamente não atrativas. Entende? Acaba repelindo quem está por perto. Pode ver, ninguém aguenta ficar casado com uma pessoa que está no mesmo lugar por 25 anos, não aconteceu nada na vida da pessoa, a pessoa não evolui em nada, ela não se transformou numa pessoa melhor, ela não está num profissional melhor, ela... Entende? Não, gente, a pessoa que fala para você, e se você tem essa crença, que a pessoa tem que te aceitar somente como você não é você negar a sua essência. A evolução não tem nada a ver com a essência, tem a ver com você ser uma pessoa melhor do que você era. A sua melhor, como a gente sempre fala, a sua melhor versão possível e imaginável. Entende? Para com esse papo de quando ele me conheceu, quando ele te conheceu, você era assim. Então por que agora você tem que mudar? Você tem que se anular. A pessoa confunde o que é se anular e fazer as suas alterações para a evolução. A pessoa se confunde completamente. É muito louco isso. Entende? Então não tem nada a ver. Quando você muda, entende? Você evolui a sua vida. Caraca, presta atenção. Se você não está gostando dos seus resultados, já falei isso aqui que é interessantíssimo.
Se você não está gostando dos resultados, é porque você não sabe fazer coisa diferente e ter resultados melhores. Se você não evoluir, a sua vida vai ser sempre a mesma coisa. Me desculpem, mas eu me recuso a ser a mesma pessoa de ontem. Eu me recuso. Eu sou, hoje, assim, eu criei uma crença que eu quero que vocês criem também, que é o seguinte, ó. Hoje eu sou viciado em sair da zona de conforto. Com maior orgulho. Por quê? Porque a zona de conforto é que mata a sua vida, as possibilidades de prosperar e evoluir. Entende? A maldita zona de conforto é a morte da alta performance. Então tem que tocar o terror. Entende? Agora fala assim, Luciano, tudo bem, eu preciso me evoluir, etc e tal, eu preciso me resgatar, já entendi isso. Mas eu sei. Eu sei o que você vai falar para mim. Luciano, eu sei que eu preciso evoluir, que eu preciso me colocar em primeiro lugar, mas no fundo, eu também quero a pessoa de volta. Eu sei. E tá tudo bem. Entende? É claro que, em paralelo a isso, você quer a pessoa de volta. E relaxa. Querer a pessoa de volta, como eu estava falando no começo, querer a pessoa de volta não é crime nenhum. Você não tem que se sentir condenado ou julgado por querer a pessoa. Você só tem que saber fazer isso da forma mais saudável emocionalmente para você, para sua família e para pessoas ao seu redor. Só isso. Entende? Então, galera, precisa sim você trabalhar, que é o principal erro, é quando você... Erro não, né? O principal conselho, o pior conselho, o campeão, número 1, é quando as pessoas dizem que a outra tem que te aceitar do jeito que você era. E veja, todos nós, sem exceção, eu não sou... Alguém colocou aqui, ó, a Daniela Hoffman colocou. Eu sei que eu mudei muito do como eu era antes. Todos nós mudamos. Todos nós mudamos e tem que mudar. A questão não é não mudar. A questão não é que assim, mas você também mudou. Claro que eu mudei. Todo mundo tem que mudar. A única coisa é que você tem que canalizar a sua mudança para melhor, para a evolução. Entende, galera? Estão entendendo? Sim ou não? Faz sentido? Vamos lá aqui. A Débora colocou aqui, ó. Eu terminei. E ele voltou com 5 dias. E eu me aproveitei. Me aproveitei de Deus nesse tempo. Mas estou com medo de acontecer tudo de novo. Eu não confio mais nele. Ó, ô Débora, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não confia nele, não confia mesmo nele, não tem a menor chance de você construir, você nem devia estar com ele. Putz, Luciano, como assim? Porque você vai, pela crença de falar, eu não confio mais nele, você colocou uma condenação. Se você condenar a sua confiança sobre a pessoa, o seu subconsciente vai fazer com que você dê gatilhos e provocar situações para validar a crença que você tem. Então você tem que mudar a tua comunicação para que isso dê certo. Eu não estou querendo que você termine, só estou querendo mostrar para você que a tua comunicação vai condenar o seu relacionamento. O maior medo que você tem vai advir. Olha só o que você falou. Eu estou com medo de acontecer tudo de novo. Então o que acontece? Cada gatilho, cada comportamento dele que seja similar ao antigo, você vai se armar para se proteger. E a hora que você fizer isso, você vai invadir, você vai atacar literalmente alguma coisa. E você vai cair naquilo que você mais tem medo. Então para de falar 5 dias, nesse tema, estou com medo de acontecer tudo de novo. Se não acontecer tudo de novo, faz o exercício comigo agora aqui, pessoal. Você, Débora, que eu peguei aí. Se não acontecer tudo de novo, como vai ser o relacionamento? Me fale de forma positiva. Me fala o inverso do que você tem medo. Eu quero ler, eu quero ver você colocar aqui, Débora. Eu vou pegar o seu caso agora, foi aleatório aqui, não sei porquê.
Nada é por acaso. Eu falo que a gente sempre pega alguma coisa que tem que acontecer, né? E pode ser que seja um destravar de muita gente aqui. Então, eu quero que você coloque o seguinte. Eu não quero que você diga que você tem medo. Eu quero que você diga como que você quer que seja, caso seja o inverso. Tudo bem? Vê se você coloca para mim aí o inverso. Rogério, depois ela fechou novamente e tal. O que eu faço para trazê-la de volta? Não sei, Wanda. Tem um milhão de coisas. Primeira coisa é você trabalhar em você. Vocês viram o stories que eu coloquei no meu Insta ontem? Coloquei ontem e, na verdade, eu respondi hoje. E a pessoa colocou assim: eu achei que estava bem, mas quando veio a primeira prova, me sabotei. Infelizmente, as pessoas descobrem isso da pior forma. Elas se enganam inconscientemente, elas tentam se convencer que estão bem, só pelo fato delas não estarem sentindo aquela dor lá atrás, e ela vai lá e se sabota de novo. Ela vai lá e sabota de novo. Olha lá, a Débora colocou aqui agora, vamos ver. O inverso seria o quê? Somos muito parceiros e cúmplices, e oramos juntos sempre. Mas as coisas do passado me dão impasse. Por que você está presa no passado? Se você ficar presa no passado, você não vai dar chance para vocês mudarem. O que te incomodava no passado? O que te incomodava no passado, você tem que escrever como você quer que seja no futuro. Senão você vai ficar presa em como era no passado. E aquilo que a sua mente fica presa, ela materializa e cria o futuro. Nem que seja inconsciente. Entende, Débora? Entendeu? Tem muita coisa que você vai ter que desbloquear. É em você, cara. É em você, Débora. Você precisa desbloquear isso em você. É você. Olha aí, a Cláudia colocou mais likes, galera. Luciano Show, gratidão. Mais likes, tinha esquecido. Cadê meus likes? Se você não está gostando, dá o dislike. Se você está gostando, dá o like. Não é? Agora não fica só, pô, ajuda. Isso aí já me ajuda a empurrar isso aqui para mais gente que está precisando. Ele sempre tem conversas aleatórias, não tem postura de casado. Às vezes vejo e reclamo a falta de respeito. Então, quando você reclama... Nossa senhora, Débora, tem muita coisa para mexer. É isso que eu falo, pessoal. Olha que interessante. Ó, isso é para todos vocês. Pô, eu vou lá e reclamo a falta de respeito, etc, etc e tal. Se você fala do comportamento dele, você valida o comportamento inconscientemente. Se você fala do sentimento que você tem frente a um comportamento, você muda a estratégia. Você muda a forma de acessar o subconsciente dele. E você começa a mudar, a ajudá-lo a mudar o comportamento sem ele nem perceber. Entendeu, Débora? Você precisa mudar a estratégia. Você está focado em querer mudar ele. Você vai errar. Você está tentando mudar o outro. Você não vai conseguir mudar desse jeito. Gente, ninguém muda ninguém. Fechou? Galera, é isso por hoje. Sabadão, amanhã é aniversário da minha esposa. Então, eu tenho que dar muita atenção para ela, porque ela merece mais do que tudo nessa vida, porque ela é extraordinária. Então, se não fosse ela, essa casa aqui nem andava. Então, eu preciso aqui dar aquela assessoria agora aqui. Não é, galera? Pessoal, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa bacana e vamos tocar o terror. E vamos para cima. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê amanhã, domingão, tem live. Domingão tem a nossa derradeira aí para começar sempre a semana com chave de ouro, não é? E nós vamos para cima. Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.